porque eles fazem parte de uma engrenagem muito maior que está completamente enferrujada, carcomida e vai virar pó. A informação, a notícia é o seguinte: o presidente dos Correios, o senhor Emanuel Schmidt Rondon, está no cargo há menos de um mês. Quando ele se deparou com o estado financeiro caótico da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ele determinou logo de imediato: precisamos pedir um empréstimo de 20 bilhões de reais. Vou repetir, 20 bilhões de reais. É para investir? É para construir agência? É para ter centro de logística? Não. 20 bilhões de reais é para dar conta de despesas correntes, para pagar funcionário, para pagar fornecedor. Imagine você que é um administrador de empresa, imagine você que é um acionista de uma empresa, de uma pequena empresa, de uma média empresa aqui na Bahia. Imagine o que é você pedir uma quantia dessa monta para poder fazer fluxo de caixa. A que ponto essa empresa chegou? Aí, quando eu vi a notícia, eu falei, não é possível, a gente vai ter que se aprofundar, é um compromisso aqui do Linha de Frente da Antena 1, e além do que se ouve, além do que se vê. E fui me aprofundar um pouco o que representa os Correios, além da minha memória. Em 2002, uma pesquisa feita pela USP, a Universidade de São Paulo, tão renomada, mostrou o seguinte, a pergunta era a seguinte: quais as instituições que você mais confia? Em primeiro lugar, em 2002, aparecia a família. 94% dos brasileiros colocavam a família como instituição mais confiável. Em segundo lugar, em 2002 na pesquisa, aparecia Correios, 92%. Só para ter uma ideia, os brasileiros praticamente igualavam o nível de confiança da própria família dos Correios. Isso é muito forte. Isso tem 23 anos. Em 2008, a revista Forbes, que se dedica ao público endinheirado do mundo, a trazer notícias de economia, a revista Forbes colocou os Correios entre as 50 maiores empresas do planeta no quesito confiança corporativa. Pense aí que em 50 empresas de reputação corporativa, os Correios estavam presentes, representando bem o Brasil, isso em 2008, tem 17 anos. De lá para cá, colapso financeiro e derrocada dos serviços. Esse depoimento aí de Robson Coben é apenas mais um. Eu posso abrir o microfone e vocês vão encher isso aqui de depoimento. Os números mais recentes não acendem um alerta, não. É uma sirene de emergência. Primeiro semestre desse ano, prejuízo de 4 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado, no primeiro semestre, já tinha sido um prejuízo notável. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só que, de ano após ano, a receita está diminuindo. A capacidade de faturar dessa empresa está diminuindo. No ano passado foi de 21 bilhões e 470 milhões. Só que as despesas aumentam. No ano passado as despesas de 21, 22 bilhões, nesse ano no ano passado já chegaram a 24 bilhões de reais. A conta não está fechando. Até uma dona de casa consegue perceber isso. O negócio principal dos Correios, chamado Core Business, vem sendo seriamente afetado por uma má administração e todo mundo tem a história para contar de que não recebeu o pacote, de que teve problema de enviar, de que pagou e não teve o serviço que queria. Uma empresa dessa que não tem liquidez, que não consegue pagar fornecedor, não consegue pagar a transportadora para pedir empréstimo de 20 bilhões de reais, uma empresa dessa eu não posso culpar funcionário. Eu só tenho como responsabilizar a gestão. Aliás, qual é uma maneira da gente explicar isso sem chegar na constatação de que esse gigante de 360 anos é alvo, é vítima de um monte de penduricalho, de cabide de emprego, de utilização política para poder com que uma empresa como essa seja gerida, um gigante gerido com a visão de anão. Gigante que deveria estar olhando para frente, para as multinacionais, para os concorrentes estrangeiros, está olhando sobre como pagar a conta corrente. O Sedex, por exemplo, eu falei aqui do Sedex 10, era o filé, né? Era o filé do setor. Mas essa reputação vem sendo minada ao longo dos anos, esse uso politiqueiro. Você vai lembrar comigo, fundo de pensão dos Correios se chama Postales, volta e meia escândalo. Em 2005 teve CPI dos Correios. E isso só fez piorar quando veio a concorrência de multinacionais, de Amazon, FedEx e tudo isso. Em 2024, olha esse dado, veja se não é estarrecedor. Em 2024, só 15% das agências dos Correios eram superavitárias, se justificavam com lucro. Eu não estou dizendo que todas as agências têm que dar lucro, não é isso. Até porque os Correios têm capilaridade, chegam em lugares do Brasil que o Estado não está chegando. Mas 15% dá lucro e ter que bancar os 85%, a minoria, aí não tem como fechar essa conta mesmo. 20 bilhões de empréstimo emergencial, gente, tem que parar e repensar os Correios, não é pedir empréstimo não, tem que cortar gasto. É doloroso falar isso, ou corta gasto, ou torna viável, ou então, como o chamado mercado está apontando, a única saída é a privatização. Aí, diante dessas circunstâncias, desse cenário,
Quem é que não vai acreditar que a única, a melhor saída é a privatização? A gente está sendo testemunha da agonia de um gigante de 362 anos de existência. Na Inglaterra, em 2013, já fizeram a privatização do Royal Mail e de lá para cá o serviço é eficiente e é lucrativo. Aí a pergunta que eu deixo para todos nós: ainda dá tempo de salvar os Correios? E se dá tempo de salvar os Correios, o governo e a sociedade, precisamos decidir se o caminho para salvar os Correios é um esforço para reconstruir uma estatal ou se a gente vai se livrar dela pelo bem dos Correios e do próprio Brasil. Não dá para ficar pagando essa conta da incompetência, da omissão, da inoperância, da falta de eficiência, se arrastando ao longo de anos e décadas com uma estatal como essa. E aqui, com todas as ressalvas, parabéns aos funcionários que ainda continuam se dedicando. Conheço vários que dedicaram a vida aos Correios, ainda continuam se dedicando a salvar a imagem dos Correios, que já teve uma reputação ilibada. E já que eu estou falando em reputação,